Olá, bom dia, Deus te abençoe nesta manhã de domingo, dia 20 de outubro. É uma alegria estar com você aqui mais uma vez. Que Deus te abençoe e abençoe toda a tua casa. Eu quero convidar você a abrir a tua Bíblia, lá em Hebreus, capítulo 10, verso de número 26. Enquanto você encontra, nós vamos primeiro orar. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer por esse dia. Nós te damos toda a honra e toda a glória por esse dia que o Senhor nos concede, por mais este dia, e te pedimos perdão pelos nossos pecados. Perdoa-nos da mesma forma que temos perdoado aqueles que nos têm ofendido. E te pedimos, Senhor, dá-nos o entendimento da tua palavra, porque nós queremos agradar o Senhor, fazer a tua vontade. Esse é o nosso desejo. Em nome de Jesus. Amém. Eu quero lembrar você que hoje, às 19 horas, nós temos o culto de celebração ao Senhor e você é o nosso convidado. Amém? Às 19 horas, tenho certeza que o Senhor vai trazer uma palavra para abençoar a tua vida, para falar com você, para te edificar, para mudar as nossas vidas também, em nome de Jesus. Amém? Às vezes as pessoas perguntam para mim, pastor, por que cada vez que eu leio a Bíblia parece que o Senhor mostra algo novo, algo que eu não tinha visto antes? Porque cada vez que nós lemos a palavra de Deus, nós não somos mais a mesma pessoa que éramos ontem. Amém? Quando nós deixamos o Espírito Santo trabalhar em nós. Extraordinário isso. Amém? E aqui no versículo de número 26, a palavra do Senhor diz assim. Eu quero só lembrar você que a partir desse ponto é uma advertência do autor da Epístola aos Hebreus quanto ao pecado da apostasia. Ele vai falar sobre isso. Por isso que ele terminou ontem falando, quando nós terminamos a leitura ontem, falando de não deixar de congregar. Qual é o sentido de não deixar de congregar? É apostatar da fé. É abandonar o caminho de Deus. Amém? E então, no versículo 26, ele diz assim, porque se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, nós recebemos o pleno conhecimento da verdade. Jesus, amém? É a verdade. Jesus diz, eu sou a verdade, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Já não resta sacrifícios pelos pecados. Amados, o que significa depois deliberadamente em pecado? Significa pecado intencional, com a intenção de pecar. É como o dolo, com dolo, né? É como aquele crime doloso, que é o crime com a intenção de cometer aquele crime, e o culposo, que é aquele crime ou aquele acidente que aconteceu. Não era algo que estava, vamos dizer, planejado. Amém? E você sabe que é interessante isso, porque no Antigo Testamento haviam 6 cidades chamadas cidades refúgio. Quando alguém cometesse um assassinato, por exemplo, e o exemplo que a palavra de Deus dá é exatamente isso. Um homem pegou o seu machado, foi até ali a floresta, cortar uma árvore, e a cabeça do machado se soltou do cabo. Né? Você que conhece o machado sabe como é. E esta cabeça atingiu alguém com ferimento de morte. Então, o que esse homem deveria fazer? Ele deveria fugir para a cidade refúgio. Haviam 6 cidades estrategicamente posicionadas para que esses homens, então, pudessem fugir para esta cidade, para que o vingador de sangue, ou seja, a vingança da família não o alcançasse. E que ele pudesse, então, ficar lá naquela cidade refúgio e ali ser julgada a sua causa. E se de fato foi um acidente, a pessoa deveria permanecer naquela cidade para que o vingador de sangue não a encontrasse. Ali dentro daquela cidade não poderia haver vingança, não poderia haver um cometimento de um crime dentro dos seus muros. Porém, se essa pessoa que fugiu para esta cidade refúgio se comprovou que não foi um acidente, foi algo intencional, doloso, ele era colocado para fora da cidade, para que então ela também, né, pela vida, ela tirou uma vida, ela perderia a sua vida. Isso era uma forma também de equilibrar, havia aquela lei, a lei de Talião,
que é olho por olho, dente por dente, que a intenção dessa lei, e ela não é uma lei simplesmente dada por Deus, era uma lei que já existia, era uma lei já praticada, que era restringir a vingança. Porque o que acontecia muitas vezes era assim, alguém ia lá e cometia um crime, a outra família, para se vingar, ia lá e destruía toda a outra família, por exemplo. Então era olho por olho, dente por dente, dizendo o quê? Que a punição deve ser justa, não pode ser desigual, entende? Era isso que dizia. E aqui ele está falando exatamente sobre esse pecado deliberado, esse pecado que ele é intencional, que ele é com dolo. E esse pecado intencional, com dolo, ele então é atribuído aqui àqueles que são apóstatas, que abandonaram a fé, mesmo conhecendo a verdade, escolheram outro caminho, que não o caminho do Senhor. Lembrando que os cristãos eram conhecidos como aqueles seguidores do caminho no início, que era o caminho que era Jesus Cristo, né? Então o apóstata é aquele que rejeita o único sacrifício que pode purificá-lo, que é o sacrifício de Jesus Cristo. Rejeita mesmo conhecendo a verdade. Isso é ser apóstata. Abandona o caminho. Deixa Jesus, abandona Jesus Cristo, deixa de segui-lo, mesmo conhecendo a verdade. Então, essa pessoa abandonou a sua fé. E aí então ele diz, olha, essa pessoa com esse conhecimento já não resta então sacrifícios, ou sacrifício, né? Porque não há mais sacrifício. Não resta sacrifício pelo pecado. Porque tudo que Deus podia fazer, ele fez. Mas este homem, conhecendo a verdade, rejeitou aquilo que o Senhor fez. E ele continua dizendo, pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo vingador, prestes a consumir os adversários. Quem são os adversários? Aqueles que se opõem a Deus e que se opõem ao plano de salvação de Deus, que não aceitam, amém? Que querem talvez ser, talvez não, com certeza, como talvez aquela sedução da serpente sobre Eva, olha, se você comer e desobedecer o Senhor e comer do fruto desta árvore, você será como Deus, conhecedor do bem e do mal. Então aqueles que são os adversários são os que se opõem a Deus, que rejeitam o seu plano, que rejeitam Jesus Cristo. Você imagina, amados, Deus se fez homem para morrer na cruz por mim e por você, para nos resgatar e nos salvar da morte eterna. E mesmo assim, os homens o rejeitam. Amém? Preferem continuar no pecado. Pior ainda, porque nós sabemos que existem níveis de punição que serão atribuídas no dia do juízo. Pior ainda para aquele que conhece a verdade e rejeitou a verdade. Sem misericórdia morre pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas quem tiver rejeitado a lei de Moisés. Amados, quem rejeitava a lei de Moisés intencionalmente, com dolo, era sentenciado à morte com depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Então não havia um sacrifício capaz de perdoar aquela pessoa, de restaurar aquela pessoa, porque ela conscientemente rejeitou a Deus, então ela era morta, porque ela havia rejeitado o Senhor. De quanto mais severo o castigo, preste atenção nesse versículo, de quanto mais severo o castigo julgais, veja, ele ali falou daqueles que rejeitaram a lei de Moisés. Agora olha o que ele diz, de quanto mais severo o castigo julgais vós, será considerado digno aquele que calcou. O que é calcou? É pisar aos pés o Filho de Deus, ou seja, pisar sobre o sangue de Jesus, pisar sobre o que Jesus Cristo fez, é pisar sobre o próprio Senhor Jesus. E profanou o sangue da aliança, com o qual foi santificado. Porque é o sangue que santifica, que purifica, profanou, escolheu outro caminho, rejeitou a obra do Senhor, mesmo conhecendo a palavra, e ultrajou o Espírito da graça. Amados, que punição vai merecer aqueles que rejeitaram não a lei de Moisés, mas a obra do Senhor Jesus Cristo na cruz, o seu sangue derramado, que pisou, e então esses que rejeitam são considerados como homens que pisam Jesus. Olha que forte que é isso. Ora,
Nós conhecemos aquele que disse: a mim pertence a vingança, e eu retribuirei, e outra vez o Senhor julgará o seu povo. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Então até aqui, amados, ele traz essa advertência quanto à apostasia. Mas para dar uma equilibrada, como eu falei ontem, agora ele vai incentivar, trazer um incentivo a partir do versículo 32, dizendo assim: lembrai-vos, porém, os dias anteriores em que, depois de iluminados, sustentastes grande luta e sofrimentos, porque eles eram perseguidos. Nós não podemos esquecer que naquele tempo os cristãos eram perseguidos, então ele está lembrando eles: olha tudo que vocês já suportaram. Ora expostos como em espetáculo, lembra por exemplo, aquela arena romana, onde os cristãos eram colocados ali para ser devorados pelos leões, e a história conta que eles louvavam a Deus enquanto os leões os atacavam. E ele então diz: tanto de opróbrio, que é vergonha, quanto de tribulações, que são lutas, ora tornando-vos coparticipantes com aqueles que desse modo foram tratados. Ou seja, muitos estavam passando por isso. Porque não somente vos compadecestes dos encarcerados, como também aceitaste, escute isso, amados, você aceitaria? Com alegria o espólio dos vossos bens. Amados, por se declarar cristãos, eles perdiam todos os seus bens, perdiam a casa que eles moravam, perdiam os seus bens, porque eles não negavam Jesus. Será que hoje em dia nós temos cristãos assim? Por que eles faziam isso? Porque eles tinham ciência de possuirdes vós mesmo patrimônio superior e durável, aonde? Não na terra, mas no céu. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande galardão. O que é um prêmio? É um presente que Deus dará àqueles que o seguem, que andam na palavra. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Então eu não só tenho que fazer a vontade de Deus, mas eu tenho que perseverar fazendo a vontade de Deus, para então alcançar a promessa. Porque ainda dentro de pouco tempo aquele que vem virá e não tardará. Está falando aqui do arrebatamento e da segunda volta de Cristo. Todavia o meu justo viverá pela fé. E se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Então quando ele fala que o meu justo viverá pela fé, amados, ele fala da fé para a salvação, de perseverar na fé, de andar no caminho, de não apostatar da fé. É disso que ele fala quando ele diz que o justo vai viver pela fé, é porque ele não vai apostatar da fé pelas lutas, pelas tribulações, pelo sofrimento, pelo espólio dos seus bens. Olha que tremendo. Nós, porém, versículo 39 para terminar, nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Então ele está também indiretamente dizendo aqui o quê? Que aqueles que retrocedem, eles retrocedem para a perdição, eles voltam ao estado anterior, de destinados a condenação, que é como está todos os homens, como estão todos os homens. Amém? Cristo veio nos salvar, ele não veio nos condenar. Ele veio nos salvar da condenação. É isso que Jesus veio fazer. Para isso eu preciso me arrepender e crer em Jesus. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma, para a vida eterna. Amém? Que tremendo esse texto, amém? Amanhã nós vamos falar sobre a tão esperada fé, em nome de Jesus. Vamos então orar? Pai, em nome de Jesus Cristo, nós queremos te agradecer por esse dia. Nós te damos toda a honra e toda a glória, todo o louvor e toda a adoração. Pedimos que o Senhor nos abençoe as famílias aqui representadas, os casais, os filhos. Abençoe noras, genros, os viúvos, as viúvas, os solteiros. Cuida de cada um, Pai. Dá ordem aos teus anjos para estarem juntos de cada um. Também que o teu Espírito Santo possa estar ministrando no coração de todos nós o teu amor, a tua paz, a tua alegria, e que nesse dia seja um dia, Senhor, cheio de alegria, cheio de bênçãos, para que nós possamos testemunhar do teu amor e do teu cuidado. Em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus, que Deus te abençoe, um forte abraço. Aguardo você hoje às 19 horas. Amém? Deus abençoe a todos.